Nível às 20h45. Então é muito bom tê-lo aqui comigo hoje. E eu queria começar já essa nossa live falando justamente sobre qual é o tema. O que é que nós temos hoje para conversar? Vamos falar, a gente na verdade começou esse nosso bate-papo na semana passada, só que faltou tempo para a gente terminar o nosso bate-papo sobre controle financeiro. E por que é tão importante a gente falar sobre controle financeiro? Porque eu vou relembrar com vocês aqui um conceito muito bacana que o meu irmão passou até numa das lives dele desses últimos dias, que é sobre a questão de como você efetivamente se torna uma pessoa rica. Então você vai perceber que isso está intimamente, diretamente ligado a como você lida com o seu recurso, com o seu dinheiro, mas como você controla o seu dinheiro. Então não perca, fica comigo até o final para que você entenda a importância, a relevância do controle financeiro para que você possa entender o seu momento, para que você possa saber qual é a etapa, qual é o ponto da sua jornada para que você vá atrás dos seus sonhos, para que você os alcance. Porque, de novo, investir em imóveis, tornar-se um investidor imobiliário é o caminho, é o veículo que vai te levar a você concretizar, a você realizar os seus sonhos. É por isso que eu não podia deixar de estar aqui com você hoje para continuar com aquele nosso bate-papo, para que eu possa chegar até o que eu chamo de conceito avançado em relação à questão do controle financeiro, pessoal. Então, olha só, o tema de hoje, como eu ia dizendo, ele é muito relevante. Então eu queria rapidamente relembrar um pouquinho com vocês o que é que foi falado na nossa última live, na nossa última segunda-feira, A gente conversou um pouquinho sobre a importância do controle financeiro, do orçamento doméstico, até no sentido de promover uma espécie de parceria familiar. Exato, pessoal. Então muitas vezes, eu acho que vocês também se sentem assim, muitas vezes vocês se pegam idealizando, buscando, traçando planos, montando projetos e de repente o restante da tua família está indo cada um para um lado diferente. Então enquanto você de repente tem como objetivo guardar dinheiro, poupar para atingir um determinado objetivo, você percebe que infelizmente a tua família não está alinhada com esse propósito, com esse plano. E aí eu te pergunto, será que você compartilhou com eles esse planejamento? Será que você levou essa tua ideia, esse teu plano? Boa noite, Amy Lopes, tudo bem? Será que você levou isso para toda a tua família? Para que ela compartilhasse? Porque o que acontece? A gente pode pegar, por exemplo, aqui o exemplo daquela turma da canoagem, o pessoal do remo. Você tem lá um capitão que está comandando e todo mundo de forma absolutamente sincronizada vai ali utilizando os seus remos para que a canoa vá numa determinada direção. O que acontece se um desses remos falhar? O que acontece se um desses remos não trabalhar ali de forma sincronizada? A canoa não anda, a canoa não desliza. Então é nesse ponto, é justamente nesse aspecto que eu te pergunto, quando você pensa no controle financeiro, quando você pensa em orçamento doméstico, em planejamento, você envolve a sua família? Você traz toda a tua família, quando eu digo tua família, teu cônjuge, teus filhos e quem mais vive ali com você, você traz esse pessoal para pensar junto contigo na hora de montar esse planejamento? Por que isso é importante? Porque se vocês não tiverem isso claro, se vocês não souberem efetivamente o que é que vocês gostariam de atingir, onde vocês gostariam de chegar, você não consegue ter o que a gente chama de parceria. Você não consegue ter o que a gente chama, no bom sentido, de cumplicidade. E podem ter certeza, a parceria e a cumplicidade são essenciais para que você consiga fazer com que as pessoas remem para o mesmo lado que você. Então, olha só. Eu poderia dar aqui uma série de exemplos, mas eu vou dar um, por exemplo. Então imagina só que os teus filhos estão aí numa idade já escolar, Boa noite, Trovão, tudo bem?
Imagina que eles estão aí numa idade escolar e eles gostariam muito de participar de uma excursão da escola. Tá? Então vamos pensar que essa história de pandemia já passou, que já está tudo mais tranquilo, que as escolas, né, voltaram aí a uma certa normalidade e tinha aquela velha e boa, né, excursão que a turma ali do pessoal do Fundamental 2, às vezes do ensino médio, eles gostariam de participar de uma determinada excursão. Só que assim, óbvio que dependendo da excursão, você pode ter um investimento razoável ali a ser feito. Né? Às vezes pode ser até bastante coisa. E aí? Aí você foi, fez o teu controle financeiro, tem tudo muito bem organizado, né? E você tem ali de forma meio clara que vocês precisam, vocês digo aqui enquanto família, para que aquela excursão, para que aquela viagem escolar lá do teu filho, da tua filha ocorra, que vocês precisam de alguma forma separar um certo valor de forma mensal. Por quê? Porque ao realizar o controle financeiro, você percebeu que infelizmente não havia aquela sobra de recursos. E aí olha só, o teu filho acha muitas vezes, né, que dinheiro cai do céu ou que você tem um pé de dinheiro no fundo de casa. Né? Agora olha só, olha que excelente oportunidade que você tem. Você pode utilizar essa questão da viagem de formatura ou de repente da excursão da escola como um fator motivador para que o teu filho, de alguma forma, se conscientize desta necessidade que o orçamento doméstico imprime para que ele consiga efetivamente viajar. Então, olha só que boa possibilidade. Boa noite, Luciano, tudo bem? Olha que boa possibilidade. Você pode envolver e falar, olha, filhão, vem cá. Isso aqui, ó, é o nosso orçamento familiar. Então, aqui, filhão, a gente relaciona tudo que entra na vida do papai e da mamãe, tudo que sai, o que sai com escola, o que sai com lazer, o que sai com custeio e por aí, e assim por diante. E olha, filho, que coisa, a gente quer muito que você faça a tua viagem escolar, que você participe daquela excursão. Só que, filho, infelizmente, olha como está apertada a conta. Agora, veja bem, olha só, filhão, nós estamos gastando aqui por mês, vou dar um chute, hein? R$100 de McDonald's, filhão. Já pensou se a gente, de repente, ao invés de gastar R$100, já que faltam 10 meses para aquela tua viagem de excursão, imagina se a gente gastasse só metade, filho. Ou seja, se a gente, de repente, economizasse R$50 por mês durante 10 meses. Deixa eu te dar uma boa notícia, filho. Se a gente fizer dessa forma, a gente consegue custear a tua excursão. Então, olha só, você se utiliza dessa questão, boa noite, Helena, tudo bem? Você se utiliza dessa questão do orçamento doméstico, do controle financeiro, para criar consciência, né? Olha lá, Helena quer participar do vídeo, Helena, tudo bem? Se você quiser, manda uma mensagem aqui, não tem problema nenhum, mas não estava esperando, mas vamos lá. Então, olha só, você criou essa excelente oportunidade de trazer o teu filho para aquilo que a gente chama de conscientização acerca do orçamento doméstico. E ele pode ser uma criança até. Mas você, usando como fator motivador justamente essa excursão dele, você demonstrou que ali no orçamento doméstico não havia espaço para custear aquela viagem sem que de repente alguém precisasse abrir mão de algo. E então, né, acertadamente, você utiliza, por exemplo, um gasto que eu não vou dizer que seja supérfluo, porque você ali poder comer um lanche com os teus filhos, poder ir num Mac, num burger, alguma coisa assim, é uma atividade prazerosa, uma atividade ali de descontração, de lazer familiar. Mas você utiliza esse expediente e agora você tem isso controlado, você sabe que na média você gasta R$100 por mês com isso, que é o quê? 1 ou 2 vezes no máximo, né? E você convida o teu filho e fala, filho, nós temos uma saída, nós temos uma solução para que você consiga fazer a tua viagem. E então, você faz aquilo que a gente chama de realocação de despesas.
Então você vai tirar, né, recursos, você vai tirar despesas que estão sendo empregadas, por exemplo, com o McDonald's e o Burger King, e você vai transformar, você vai realocar essas despesas para um outro centro de despesa, que é, no caso, o investimento para realizar aquela viagem. E olha o que é melhor, pessoal. Vocês vão fazer isso com a parceria da tua família, com a cumplicidade da tua família, do teu filho, da tua filha. E sabe o que isso vai levar lá na frente a acontecer, pessoal? Vocês vão estar positivamente transformando a vida do seu filho, a vida da sua filha, para que eles também entendam que é importante, muitas vezes, nós priorizarmos. Só que para priorizarmos, pessoal, nós precisamos entender o que está acontecendo. Se você não soubesse qual é a tua despesa, qual é o teu gasto, por exemplo, com o burger e com o Mac, como é que você ia levar isso para a mesa, de tal forma que você poderia, entre aspas, negociar com o teu filho e com a tua filha, de tal forma que ele te ajudasse a cumprir essa tarefa, a alcançar esse objetivo. Então vocês percebem que a gente só pode realocar despesas quando nós temos consciência de quais são essas despesas e como elas estão distribuídas. Até porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que uma determinada despesa pode ser cortada, e isso não é necessariamente verdade, pessoal. Então olha que coisa importante, olha que dica bacana para vocês. Quando a gente fala em controle financeiro, não é uma caça às bruxas. Não é uma atitude absolutamente descontrolada em que você sai cortando tudo. Não é isso, pessoal. Muito pelo contrário. O controle financeiro, ele é um passo anterior. Ele é um pré-requisito para que então você possa entender onde você pode cortar alguma despesa. Tá? Então, dica do Rodrigo, dica do Renda Imóvel Moeda Forte. Não saia fazendo, nem que seja para economizar, de repente, algum tipo de loucura, pessoal. Porque isso pode trazer consequências para vocês. Boa noite, Fernando, tudo bem? Isso pode trazer consequências para vocês, pode trazer consequências para a tua família. Então, olha só. Quando a gente fala em controle financeiro, eu acho que tem duas coisas que são importantes eu citar aqui para vocês, tá? Primeiro, pessoal, a ideia não é você se tornar um absoluto neurótico. Então, o que eu quero dizer com isso? Nossa, eu gastei R$10,15 porque eu comprei 3 pães de queijo na padaria. E se eu não lançar esses R$10,15, o meu controle financeiro não vai estar perfeito, eu vou Pessoal, não é isso, tá? Se permita dar uma certa margem para as situações, tá? É claro que a gente volta para o ponto principal da história, que é: qual é o teu orçamento doméstico? Nós estamos falando de quanto? De repente, se você não lançar os R$10,15, ou se você não lembrar que foi 10,15, que foi 9, será que isso muda a tua vida? Então, assim, o controle financeiro, ele é fundamental. Ele é ponto básico para a gente se tornar um investidor imobiliário. Mas ele não pode ser o objetivo principal da nossa vida. Tá? Então, olha só, vamos só recapitular isso. O que você quer? Qual é o teu sonho? Quais são os teus sonhos? É o quê? De repente, antecipar a tua tão sonhada aposentadoria, viver de renda recorrente, você ter menos estresse com relação à tua renda ativa, você daqui a pouco poder literalmente não depender mais do teu salário, você alcançar aquilo que a gente chama de independência financeira. Esse é o teu sonho. O teu sonho, pessoal, não é fazer controle financeiro. O teu sonho também não é investir em imóveis, tá? Investir em imóveis é um veículo que te leva a alcançar a tua tão sonhada aposentadoria antecipada, a tua independência financeira, você ter mais tempo para viver com a sua família, com aqueles que você ama e assim por diante. E dentro desse pacote,
o controle financeiro ele também assume um papel importante, porém ele não é o teu objetivo principal. E já que ele não é o teu objetivo principal, por favor, não estresse demais. Por quê? Porque quando a gente estressa demais, quando a gente leva alguma coisa a um extremo, corre-se o risco da gente ficar pelo caminho, pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso? É preferível você ter um controle financeiro ok, um controle financeiro satisfatório. Isso vai te ajudar mais do que a busca pelo controle financeiro absolutamente ideal, com casa decimal. Tá? Porque, de repente, você empenha tanto esforço nisso, tanta dedicação nesse controle financeiro perfeito e ideal, que se alguma coisa falhar, corre o risco de você se frustrar. E quando a gente se frustra, a gente pode de repente ficar pelo caminho. E o nosso propósito, a nossa missão, pessoal, é justamente fazer com que você não fique pelo caminho. Então, por que eu faço live toda segunda e toda quarta-feira? É porque, primeiro, eu enxergo que existe uma oportunidade para trazer para vocês. A proposta do Renda é trazer oportunidades para que você possa alcançar os seus sonhos. E toda segunda e quarta-feira, além de trazer oportunidades, pessoal, o que eu faço? Eu busco contornar aquilo que a gente chama de objeções. Então, assim, o controle financeiro, ele é uma oportunidade, ele não pode se tornar uma objeção para você. Tá? Então, veja, eu não estou falando de ninguém desenvolver um mega sistema, nada disso. Eu estou falando que se você quiser anotar isso daí num caderno, já está bom demais. Se você tiver um aplicativozinho no celular, ótimo. Se você de repente quiser fazer uma planilhinha no Drive, como eu tenho, perfeito. Tá? Então, olha só, o feito, galera, é melhor do que o perfeito. E isso é importantíssimo para que você não perca o foco daquilo que realmente importa. Tá? Porque, de novo, se você se estressar por causa do controle financeiro, de repente você pode ficar pelo caminho e não se tornar um investidor imobiliário. E não se tornando um investidor imobiliário, eu entendo, nós do Renda Imóvel Moeda Forte entendemos que de repente você está, de alguma forma, se distanciando dos seus sonhos. Tá? Então tenha isso claro. Tá? Por favor, não estressa. Não vire aí uma verdadeira caça às bruxas. Não é para isso. Outra coisa que eu acho importante, pessoal, é assim. É importante você saber como você está gastando os seus recursos. Mas também é importante que você não perca de vista. Oi, Ivonete, tudo bom? Ivonete, você não está no canal errado não, meu anjo. Você tinha que estar lá com o Diego, hein? Ivonete, volta lá pro consultor Imóvel Moeda Forte. Eu adoro tê-la aqui comigo. Mas hoje é dia de você estar lá com o Diego, na primeira live do Desafio Corretor 20K, Ivonete. Vai lá, tá? Por favor, o Diego precisa de todos vocês, hein? E eu só não tô lá porque, obviamente, eu tenho um compromisso com todo mundo aqui que me segue no Renda Imóvel Moeda Forte, pessoal. Faça sol, faça chuva, segunda e quarta eu tô aqui com vocês, tá? Olha só, pessoal, o que eu estava contando aqui para vocês, né? Que é importante a gente não abrir mão de coisas que nos fazem bem, né? De situações, de determinados gastos, vamos chamar assim, que de uma certa forma nos trazem conforto, nos trazem paz. Então, assim, tenha em mente. Vai lá, Ivonete, o Diego está te esperando. Um abraço, um beijo, obrigado. Então, olha só, é super importante, pessoal, que vocês saibam, né, o quanto vocês gastam e como vocês gastam, para que de repente vocês até possam enxergar se algo que faria um bem danado para a família não está negligenciado nessa conta toda. E olha que coisa absolutamente extraordinária, né? De repente você está nessa loucura toda que eu contei para vocês. E o dinheiro entra, e o dinheiro vai. Né? Fala, Arruda, você está no canal errado, meu amigo. Desculpa, mas vai lá pro canal do Diego. Hoje é dia da primeira live do Desafio Corretor 20K, meu caro. Adoro ter você aqui comigo, mas o Diego tá precisando da tua força, hein? Vai lá, Arruda. Vai lá, Alexandre.
né? Então não é que eu, pessoal, entendam, não é absolutamente que eu não fico lisonjeado com vocês entrando aqui no meu canal. Mas hoje o Diego tá nessa semana, galera, numa jornada muito forte. Começou agora o desafio Corretor 20K. E assim, a gente tem agendas que são conflitantes e tá tudo bem. Eu tô aqui para conversar também com vocês, corretores, e com qualquer outra pessoa que aspire, que goste, que tenda a investir no mercado imobiliário. Você tá nos dois? Ah, então beleza, Rony. Então você é o cara, né? Mas o que é importante, pessoal? O Diego está numa semana muito estratégica para todos vocês, corretores. Né? Começa hoje o desafio Corretor 20K, em que ele vai apresentar para vocês toda uma maratona, toda uma série de conteúdos extraordinários para que vocês possam, né, viver de corretagem de imóveis, faturando pelo menos R$ 20.000 todo santo mês. Então, para você que é corretor, não perca tempo. Se precisar sair aqui da minha live, não tem problema. Eu estou super bem com isso. Vai lá e acompanhe o Diego, que é sensacional. E a minha live também não tem problema, pessoal, porque ela vai estar disponível no YouTube, no Face, no Instagram e assim por diante. Então tá tudo bem, tá? Deixa eu até ver se eu botei para rodar. Tá tudo bem? Tá rodando, ufa. De repente vai que eu esqueci de colocar no Face e no YouTube. Então tá tudo bem, hein, pessoal? Fiquem em paz. Mas como eu ia dizendo para vocês, então de repente vocês estão nessa pegada maluca. O dinheiro entra, o dinheiro sai, e vocês de repente não estão controlando como é que isso está se dando. Vocês não sabem efetivamente se de repente, e olha só, eu vou trocar a palavra gasto pela palavra investimento. Porque quando a gente fala de investir em saúde, quando a gente fala de investir em lazer, quando a gente fala de investir naquilo que traz felicidade para a tua família, isso deixa de ser um gasto, pessoal. Eu prefiro qualificar isso como investimento, tá? Então, o controle financeiro, ele te ajuda até nisso. De repente, quando você começa a controlar como é que está indo e para onde está indo, né, o teu recurso, você percebe que você poderia estar investindo mais na tua própria felicidade. Então, olha que coisa sensacional, pessoal. De repente você percebe que você está gastando muito em coisas que não são importantes para você e para as pessoas que você ama. E você não está você está gastando com coisas que não são importantes para você e para as pessoas que você ama. E você está deixando de investir naquilo que faz sentido, naquilo que vai trazer felicidade para o teu lar. Né? Às vezes você ter ali condições de fazer um almoço em família, de você de repente poder ir à casa dos teus pais, poder visitá-los se eles morarem fora, programar uma viagem de férias com as crianças, ou receber pessoas que você quer na tua casa com conforto. Isso tudo por quê, pessoal? Porque está aquela confusão, aquela bagunça, sempre a coisa apertada e você dando cheque para segurar as coisas. E de repente estoura a conta no banco, e você sai correndo para cobrir, e você não sabe onde gastou. Então, pessoal, o controle financeiro, ele te dá condições até de você investir mais na tua felicidade. Porque assim, a vida não é simplesmente a gente só poupar, 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 poupar. A vida também é, e principalmente é, você estar feliz. E você proporcionar felicidade para as pessoas que você ama. Então pense nisso. Né? Quando você for lá e começar esse teu controle financeiro, que eu tanto espero que você faça, pense que de alguma forma, além de você poder alcançar a tua tão sonhada aposentadoria antecipada, você poder alcançar a independência financeira, você ter menos estresse no seu dia a dia, você ser menos dependente da tua renda ativa / salário, você ainda terá como oportunidade enxergar e investir mais na felicidade da tua família, na felicidade das pessoas que você ama. Então, pessoal, olha como é importante o controle financeiro. Olha como é importante que você tenha clareza quanto ao que é gasto, quanto ao que é investimento, pessoal. Olha como isso é extraordinário. Então,
fica a dica, né? Começa agora a pensar em levar mais felicidade para o teu lar, né? Para o local em que você reside, para junto das pessoas que você tanto ama. Tá? E o controle financeiro, ele é uma excelente estratégia para isso. E olha só, né? A gente está falando muito de saídas, a gente está falando muito de despesas. Mas afinal, o que são entradas? Porque se sai, é porque de alguma forma está entrando. Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as receitas. O que são receitas? De onde vêm as receitas? Olha lá, Adalto, meu caro, obrigado pela tua companhia. Adalto, eu não sei se você está sabendo que lá no canal do Consultor Imóvel Moeda Forte está acontecendo hoje a primeira live do Desafio Corretor 20K, Adalto. Então olha só, é um prazer tê-lo aqui comigo. Mas essa minha live ela vai estar disponível, ela vai estar gravada para vocês nas redes sociais. Só que se você realmente quer se transformar, você até pode ser, hein, meu cara, mas se você quer entender um passo a passo que o meu irmão, o Diego, está iniciando hoje para mostrar para vocês, corretores de imóveis, como faturar pelo menos 20 mil reais todo santo mês, não tem problema, Adalto. Eu não vou ficar triste. Corre lá para a live do Diego, lá no Consultor Imóvel Moeda Forte. Grato de coração por você estar aqui, mas como você é corretor, meu caro, eu acho que hoje é mais importante se você for para lá, hein? Segura essa, Adalto, vamos lá. Pessoal, então, o que eu estava contando para vocês? Qualquer corretor que entre, eu vou fazer a mesma coisa. Com muito carinho, eu vou falar que hoje está tendo uma live extraordinária lá no canal do Consultor Imóvel Moeda Forte, tá? Mas, por favor, pessoal, fiquem absolutamente à vontade. Olha só, então eu estava contando para vocês, e a gente já tem falado bastante sobre a questão das receitas, a questão das despesas / investimentos. E eu queria falar um pouquinho para vocês de receita. Porque lembram que eu contei para vocês que existe uma fórmula para você saber se você está ficando rico? Pois é, e para você saber se está ficando rico, você precisa de duas coisas. Você precisa saber quanto entra na tua vida e você precisa saber quanto sai na tua vida e para onde saem os recursos. Uma vez que você sabe o quanto entra e uma vez que você sabe o quanto sai e para onde sai, você consegue, né, saber se está ficando rico. Eu vou chegar nisso daqui a pouquinho com vocês. Mas olha só, antes disso, eu queria justamente falar um pouquinho sobre essa questão das receitas. Então a gente já tem batido bastante na tecla do como sai, para onde sai, quanto e como, beleza? Mas vamos ver essa questão da receita. O que é receita? Como é que a gente calcula a nossa receita? Como é que a gente controla a nossa receita? E eu vou dar aqui alguns exemplos de receita para vocês. Então um dos exemplos de receita é talvez aquela que é mais comum a quase todas as pessoas, que é o salário líquido. Sim, se você é um funcionário, se você é um colaborador, né? Olá, Marlene, boa noite, tudo bem? Marlene, você é corretora? Ah, se for corretora, dá um joinha, hein? Aí eu vou de novo falar com vocês. Mas olha só. Né? Olha só. Vamos falar de receitas. Né? Então, para a Marlene que chegou agora, para o Adalto, para todo mundo que está aqui comigo. Né? Então, olha só, pessoal. Receitas, né? E um exemplo de receitas bem clássico que eu começo abrindo aí para contar para vocês é justamente aquilo que a gente chama de salário líquido. Então, o que é salário líquido, pessoal? Quando você vai lá e você tem um holerite, você tem um salário bruto e depois você tem uma série de descontos. Muitas vezes, descontos previdenciários, descontos relacionados ao imposto de renda, às vezes até algum tipo de contribuição sindical, apesar de que elas deixaram de se tornar atualmente obrigatórias. Então você tem alguns descontos, de tal forma que ali no rodapézinho do teu holerite, né, você tem aquilo que a gente chama de salário líquido. E é com o salário líquido que você pode contar como receita. Então você não pode contar com o teu salário bruto.
Senão você vai falsear o número e pode ser que depois a tua conta não feche, hein? Então, ó, primeira dica em relação às receitas. Considera o valor líquido, pessoal, tá? Salário bruto, tira todos os descontos, olha lá no rodapézinho do teu boleto, do teu holerite. Então, você verá qual é a tua receita oriunda do teu salário líquido. Beleza? Então, primeira fonte de receita. Uma outra fonte de receita. Se você já for um feliz investidor imobiliário, se você de repente já investe em imóveis para geração de renda, primeiramente, parabéns, né? E você também já pode de forma recorrente e mensal contar com uma renda, uma receita que vem de aluguéis, tá? Então, olha só, primeira forma de receita que eu apresentei para vocês é salário líquido. Segunda forma de receita, por exemplo, uma receita oriunda de renda. Então, se você tem uma sala comercial, se você tem um imóvel residencial, se tem um terreno, às vezes você pode alugar um terreno para uma determinada atividade, enfim. Então, você é o feliz, né, recebedor de renda, de receita por renda imobiliária. Parabéns. Outra forma de receita, se você presta serviço, não é verdade? Então você pode ter de repente a tua atividade principal, você pode ter uma prestação de serviço de forma paralela, né? Ou de repente a prestação de serviço é de fato, né, a tua atividade principal, você então não tem um salário, você pode ter um prolabore, né? Então a prestação de serviço, ela também vai te gerar uma renda, vai te gerar uma receita. Não necessariamente ela é tão constante, calculável, né, e previsível como um salário ou como uma renda recorrente. Afinal, a prestação de serviço depende de contratos. Então, mais contratos significam, em tese, um maior faturamento. Menos contratos, menos faturamento. Uma outra coisa que é importante, pessoal, é vocês não confundirem faturamento com receita líquida, pessoal. Cuidado, hein? Ah, mas puxa, esse mês foi ótimo. Faturei 10 mil reais. Olha aqui, ó. Olha quantas notas eu emiti pela minha empresa de prestação de serviço. Show de bola. Mas quanto você gastou para poder prestar esse serviço? Ai, 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 né? Então dá para dizer que a tua receita líquida é 10 mil? Olha só, eu vou fazer um exercício com vocês rapidinho. Então vamos imaginar que você trabalha na área de prestação de serviços de instalação elétrica, por exemplo. Então você é um eletricista. Então eu pergunto para você, você tem a tua empresinha. De repente, você tem funcionário. Você não tem que pagar o teu funcionário? Vale, o pagamento, cesta básica, vale transporte. Então os 10 mil já não são líquidos. Aí você emitiu nota. Olá, Iago, boa noite, tudo bem? Você emitiu nota. Você não tem que descontar os impostos da nota do teu faturamento de 10 mil? De repente, imagina que você paga um escritório de contabilidade. Para prestar serviço, você tem que montar no carro. Você tem que ir até o lugar da prestação de serviço. Então você tem, né, depreciação do veículo, você tem combustível, você tem gastos com manutenção, pneu que desgastou e assim por diante, né? Imagina só, você gasta ferramentas para prestar serviço, não gasta? Tudo que você compra dura para sempre? Não, né? Às vezes você precisa trocar alguma coisa que quebrou, precisa comprar uma ferramenta nova. Isso tudo é despesa. Tá? Então, cuidado, pessoal. Da mesma forma que salário bruto não é igual a salário líquido, faturamento não é igual a lucro, pessoal. Tá? Então, você pode contar
Você pode contar com o lucro para você chamar de receita, mas você não pode contar com o teu faturamento integral, pessoal. Então, assim, são coisas bobinhas, coisas que teoricamente seriam óbvias, né, para todo mundo, mas que tem muita gente que não leva em consideração. É sério, acredite se quiser, a pessoa ganhou 10 mil, faturou 10 mil e achou que pode gastar 10 mil em alguma coisa nova. Não, esqueceu de fazer as contas de quanto custa para manter aquela operação. Então, cuidado, hein? Não vá cair nessa armadilha. Beleza? Então, cuidado, vamos separar faturamento de lucro. É mais ou menos coerente que quanto maior o faturamento, maior o lucro. Tá? Só que o que também é importante? E é uma coisa que a gente aprende conforme a gente vai amadurecendo do ponto de vista de controle financeiro. Existe uma tendência, pessoal, muito, vamos chamar assim, complexa, que é quanto mais você ganha, mais você gasta. Tá? Isso é fatal, acontece. E o segredo está justamente em você trabalhar, em você conseguir ter controle para que essa diferença entre o quanto você fatura e o quanto você gasta, entre a tua receita e a tua despesa, que ela, na medida do possível, aumente um pouco. E esse aumentar um pouco é ficar rico. Então, olha só, né? E deixa eu contar isso logo para vocês, de repente vocês vão ficar curiosos, vão falar, pô, Rodrigo, você me enrolou, daqui a pouco dá o horário e faltam só 12 minutos para acabar. Não, 22 minutos para acabar a nossa live. Você me enrola e não dá tempo e você sai daqui sem me contar como é que eu fico rico. Então, olha só, pessoal, não é difícil, mas daqui a pouquinho, ainda não terminei de falar de receita. Então, olha só, fala, Gabriel, tudo bem, meu caro? Boa noite. Então, olha só, o que é importante então a gente saber? Receitas, né? Salário líquido, lucro da empresa, receitas advindas de, por exemplo, renda recorrente. Boa noite, Luiz, tudo bem? A gente acabou de falar da remuneração como prestador de serviço. Quando a gente tem uma empresa, prestadora de serviço, então a gente tem um lucro a ser calculado. A gente também tem prolabore. Então, o empresário, via de regra, ele estabelece, ele determina um prolabore. Então, o que ele faz? Ele organiza a sua massa de recursos que estão ali alocados ao seu negócio, à sua empresa, né? E ele, para não comprometer a operação, ele tira, entre aspas, um salário, que a gente chama de prolabore. Então, o prolabore, se você está desta forma organizado, ele pode sim ser considerado como a tua receita líquida, tá? Então, prolabore sim, faturamento não, né? Tá sem áudio, Marlene? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Gabriel, Ricardo, manda um joinha aí. Marlene está dizendo que está sem áudio. Tá tudo bem? Tá me ouvindo, Marlene? Se vocês estiverem com áudio, manda um joinha só para eu saber que está tudo bem. Pessoal, será que tem alguma coisa errada? Gabriel está dizendo que está ouvindo. Marlene, faz assim. Sai um instantinho da live, entra de novo, que às vezes o áudio volta, tá? Tá bom? Então, joia. Então, olha só, pessoal. Então, sobre o que falávamos. Então, se você de repente é um empresário, né? É praxe, é prática no mercado que você estabeleça um salário para você, que a gente chama de prolabore. Então, este prolabore, né, via de regra, ele é calculado, ele é dimensionado de tal forma que ele possa cobrir, né, as tuas despesas mensais e recorrentes. Então, por que é importante? Aí a gente volta na questão do controle financeiro. Então, imagine que você é empresário. Então, bacana. A tua empresa está rodando bonitinho. Você tem uma controller financeira, você tem uma assistente, às vezes uma secretária, um secretário que te ajuda, que controla tudo ali na ponta do lápis, né, com casa decimal, com vírgula e assim por diante. Beleza, então a tua empresa está 100%.
você tem um sistema financeiro, você tem um ERP, você tem uma série aí de mecanismos. Ó, Marlene, vamos fazer assim, ó, fique em paz, porque não tem problema. Todas as minhas lives, elas imediatamente, assim que acabam as lives, elas já vão para o IGTV. Então fica tranquila, se você por algum motivo não conseguir escutar, daqui a pouquinho, acabando a live, daqui a menos de 20 minutinhos, ela já vai estar no IGTV. Então você consegue acessar o IGTV e acompanhar a live sem problema, tá bom? Então olha só. Então imagina que você tem toda essa parte aí do controle financeiro da tua empresa à risca, né? Muito bem detalhado, muito bem controlado, contas a receber, contas a pagar, contabilidade, centros de despesa, tá uma maravilha a parte da empresa. E aí, beleza, você foi lá e viu que você pode ter um prolabore de X mil reais ali mensalmente. Só que de repente essa mesma dedicação, esse mesmo empenho que você tem para controlar a vida da tua empresa, de repente em casa você não tem. Será que é possível? É possível, pessoal. E aí eu volto para aquele ponto, lembra que eu falei? Cuidado com a neura, hein? Cuidado em tornar o controle financeiro uma espécie de objetivo ideal para você. Porque de repente você gasta tanta energia nisso lá na tua empresa, você vai tão a fundo na vírgula, na casa decimal, no prego e assim por diante, que quando chega na hora de você fazer o teu controle financeiro em casa, você não faz. Ah, Rodrigo, mas não é possível. É possível, pessoal. Acreditem se quiser. É possível e não é raro isso acontecer. Então é o que eu falo, cuidado com os extremos. Cuidado com o radicalismo. Então, dê um certo ar de normalidade para o controle financeiro dentro até mesmo do teu âmbito empresarial. Não quer dizer que você precisa ser descontrolado novamente. Não, mas vai na manha. E traz de novo esse conceito para o teu lar, para a tua casa, para o teu pessoal. Controla ok, mas sem um nível de estresse absurdo, porque senão daqui a pouco isso se torna o teu objetivo e se você tiver qualquer percalço, qualquer obstáculo no meio do caminho, você vai largar a mão, hein? E eu vou dizer, se você largar a mão é uma tragédia. Aí você não vai saber nem se o teu prolabore é suficiente para cobrir as suas despesas pessoais. E olha que coisa super importante que eu estou falando agora, pessoal. A gente precisa separar pessoal. Boa noite, Maria, tudo bem? A gente precisa separar pessoal de profissional. Tá? A primeira coisa para dar certo a tua vida é você separar pessoal de profissional. E quando a gente fala da questão da grana, quando a gente fala da questão das despesas, isso é importantíssimo, pessoal. Você não pode misturar os departamentos. Vai por mim. Mas, Rodrigo, o que você quer dizer? O que é isso? Como é que eu vou dar um exemplo bobo para vocês, né? Então, imagina que vocês têm 2 carros em casa. Um é o carro da família e um é o teu carro de trabalho, o carro de trabalho da tua esposa. Perfeito? Separa esses gastos dos 2 carros. Aquele carro que é da família, a manutenção, o combustível, né, as oficinas, né, manutenção preventiva, corretiva, eles são ocasionados, eles são atribuídos, de uma certa forma, a uma conta pessoal. Então é o carro para você viajar, é o carro para você ter lazer, é o carro, de repente, para você levar teus filhos para a escola. Tá? Então, essa massa de recursos que você gasta com esse veículo, eles são de ordem pessoal. Tá? Aí você é que nem eu, anda com o carro da empresa. Eu rodo pra caramba com o carro da empresa. Esses gastos são da operação, são do negócio. Novamente, o combustível, o desgaste, o seguro, IPVA, oficina, manutenção preventiva, corretiva e assim por diante. Isso não é gasto pessoal. Percebem a diferença?
Então, estes gastos que esse segundo carro gera no teu dia a dia, eles precisam estar separados, eles precisam estar apartados da tua conta pessoal. Eles servem, pessoal, para você calcular o lucro do teu negócio, da tua operação. Tá? E aí, uma vez gastos lá, eles vão te gerar o que a gente chama de lucro, ou vão te permitir ter um prolabore mais bacana, mais legal, mais confortável, para que você cubra as tuas despesas pessoais. Beleza? Então, olha como é diferente. Não é porque você tem 2 carros que é todo mundo na mesma conta. Não é assim que funciona. Tá? E tem formas legais. Tem gente, por exemplo, eu acho uma coisa super bacana, que separa um cartão de crédito. Olha que estratégia simples. De repente, aquilo que imagina que você tem 2 cartões de crédito. Tudo aquilo que é pessoal, você gasta num determinado cartão de crédito. Tudo aquilo que é relacionado com o teu profissional, você gasta no outro. Olha que situação e que solução simples e eficaz. Né? Você separou de uma forma física, através da operação com 2 cartões, e você tranquilamente sabe, se eu vou abastecer o carro da empresa, eu uso o cartão A. Se eu vou gastar lá no carro particular, eu uso o cartão B. Tá vendo como não é tão difícil? Basta a gente usar um pouquinho a cabeça, né? E assim você consegue organizar as suas despesas. Assim você consegue separar o pessoal do profissional. E isso, pessoal, é estratégico. Isso é importantíssimo para você ter controle financeiro no teu negócio e para você ter controle financeiro na tua vida. Tá? Então, pega essa dica. Uma outra forma da gente obter receita é aquilo que a gente chama de distribuição de lucros. Então, olha só, quem é empresário, né, quem tem uma empresa constituída, como eu disse a vocês, costuma ter um prolabore. Então, o prolabore nada mais é do que um salário mensal. Só que assim, você está lá prestando serviço, você está lá vendendo, fazendo o que quer que seja na tua exploração ali de negócio. De tal forma que... Oi Dani, boa noite, tudo bem? De tal forma que, ao longo dos meses do ano, você gerou mais resultados. Né? Então você foi lá, deu um gás, trabalhou, a equipe toda motivada, vocês foram lá super contidos, investiram direitinho o dinheiro, não gastaram dinheiro em bobagem, de tal forma que além do prolabore que você tirou todo mês, chegou lá na hora do final do ano, você viu que você está com uma sobra de caixa. Então o que você faz? Você faz aquilo que do ponto de vista contábil a gente chama de distribuição de lucros. Então você vai e você sabe que você tem um excedente de caixa, de tal forma que esse excedente de caixa não vai te fazer falta no planejamento, na operação propriamente dita. Então você distribui lucros. Né? E existem empresas que são, por exemplo, empresas de um outro tipo, empresas que são sociedades anônimas, que elas fazem distribuição de dividendos também. De uma certa forma, bastante simplificada, é também distribuir lucros para os seus acionistas, para aqueles que compõem o quadro de acionistas da empresa. Né? Então, olha só. Então, distribuir lucros é uma forma de você obter receita. Né? Só que, geralmente, pessoal, isso é feito de uma certa forma mais pontual. Né? Então, a gente volta para a questão da sazonalidade. Então, no teu dia a dia, no mês a mês, você tem um prolabore, você tem um salário líquido, você tem uma renda recorrente, de repente, para um investimento em imóveis. E, de repente, de forma pontual, uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, de acordo com alguma regra que você mesmo estabeleça, você tem, por exemplo, essa distribuição de lucros da própria empresa. Tá? Uma outra forma da gente obter receita também, pessoal, e agora um pouco ligado também ao nosso segmento, um pouco não, completamente ligado ao nosso segmento, é quando você tem retorno por valorização. Então a gente chama de retorno por investimentos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, isso. Então você tem uma determinada operação, você está lá comprando, vendendo, você está investindo, dando baixa, e você tem ali, de repente, uma operação em que você gerou uma receita.
né? Pode ser uma saída de um determinado tipo de investimento, pode ser uma venda de um ativo, pode ser uma venda de um imóvel, né? Você foi lá, comprou um terreno, foi lá e edificou uma construção, essa construção se valorizou, você enxergou uma boa oportunidade, você vai lá e vende aquele imóvel. Então você teve uma receita, você teve uma entrada de dinheiro pontual na tua vida. É de novo diferente daquele mês a mês, daquele dia a dia, né, em que você tem uma certa previsibilidade. E até é importante a gente ter isso de certa forma muito claro, porque não dá muitas vezes para a gente fazer planejamento contando com determinados eventos de liquidez, né? E quando a gente fala de investimento imobiliário, isso é algo ainda mais expressivo, porque o imóvel não é exatamente o tipo de investimento que você tem com a maior liquidez do mercado. Ah, eu pensei em vender essa casa agora, eu preciso do dinheiro daqui a uma semana para cobrir uma determinada conta ou para fazer um outro investimento. Ah, legal, então sinto muito. Se você tem uma demanda dessa e você vai precisar se desfazer de um imóvel para cobrir essa outra frente, das duas uma. Ou você é um cara iluminado que tudo conspira a teu favor e você vai conseguir promover esse evento de liquidez de uma forma legal, ou você vai tomar um prejuízo. Você vai ter que, de repente, queimar esse bem. Então, pensa nisso, né? Então, não dá muitas vezes para a gente fazer planejamento, né, contando com a liquidez de determinados ativos. Tudo bem? Ah, então quer dizer que eu não posso pôr na conta? Claro que você pode pôr na conta, mas ponha na conta no médio e longo prazo. Não ponha isso no mês a mês. Ah, então deixa eu ver. Então, a minha previsão de receitas é a seguinte. Então, daqui a um mês eu vou ter essa renda do imóvel. Não, eu vou ter o lucro auferido aí pela venda do imóvel. Não é assim, né, pessoal? Então, procure ser um pouquinho mais pragmático, procure ser um pouquinho mais conservador no teu planejamento, na tua estruturação do teu fluxo de recebíveis, do teu fluxo de receitas, tá? Porque não é simplesmente sair contando que vai vender um imóvel, vai vender isso, vai vender aquilo. Via de regra, quando a gente tem pressa para gerar uma determinada liquidez, a gente sai no prejuízo, tá? Então, às vezes, anos de investimento, né, anos de cuidado, de regra, né, com aquele teu ativo, de repente numa necessidade, infelizmente vão para o vinagre porque você precisou, né, promover um evento de liquidez de forma abrupta, de forma repentina. Então cuidado com isso, né? Uma coisa que é fato, geralmente controlar receitas é muito mais fácil do que controlar despesas. Até o ponto em que alguns nem controlam muitas vezes as receitas, sabia? O que a pessoa pensa? Bom, se eu controlar o que sai, é porque o que está entrando é suficiente. É verdade? Não deixa de ser, mas não é um bom expediente. Porque lembram que a gente já conversou? Que para a gente entender se a gente está ficando rico, a gente precisa entender quanto entra e a gente precisa entender quanto e como sai. Se você não sabe quanto entra, qual que é o perigo disso, pessoal? E é um perigo muito sério, que a gente chama do dinheiro escorrer entre os dedos. Isso é muito perigoso, pessoal. Não é porque você está controlando para onde vai, né, que você pode ter certeza de que está tudo bem. E se você estiver esquecendo de fazer algum tipo de lançamento, e se de repente você tiver no meio daquela confusão muita entrada e saída em dinheiro, cuidado! Cuidado para o negócio não escorrer entre os dedos, pessoal. Tá? Então é importantíssimo você controlar a receita. E de novo, controlar a receita, via de regra, é mais fácil do que controlar a despesa. Tá? Geralmente é mais simples do que controlar despesas. Claro, vamos pegar, sei lá, às vezes o caso de um restaurante,
às vezes o caso de um comércio com bastante rotatividade, muitos clientes, aí é um pouco diferente. De repente você tem até um maior número de vendas, um maior número de faturas para controlar versus o que você efetivamente gasta, tá? Essa é uma outra situação. Mas ainda assim, via de regra, a quantidade, né, de lançamentos que a gente tem de receita são menores do que a quantidade de lançamentos que a gente tem como despesas e investimentos, tá bom? E agora, vamos falar um pouquinho de um conceito que é economizar ou poupar. Mas como assim, Rodrigo? Não é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Economizar é igual a poupar? Então olha só. Então imagina que a gente está pegando um determinado centro de despesa qualquer. Tá, então, vamos pegar o caso lá da viagem de formatura lá do teu filho, da tua filha, que a gente falou no começo aqui da nossa live. Foi o nosso exemplo, né? Então a gente tinha lá uma despesa da ordem de R$100 por mês para lanches. McDonald's, burger, outros lanches aí. E de repente, naquele combinado com o teu filho, com a tua filha, a gente chegou à conclusão de que para pagar a viagem dele, né, a gente precisava economizar 50% do valor gasto com lanches. Então você economizou, teu filho te ajudou a economizar 50%, te ajudou a economizar R$50 por mês, que em 10 meses se transformaram em R$500. Legal? E o que você fez com esses R$500? Você realocou essa despesa para pagar a viagem dele. Então eu pergunto para você, você poupou alguma coisa? Você deixou de gastar em lanche para gastar numa viagem, numa excursão escolar. Você mudou a despesa de lugar. Você não poupou. Tá? Então você pode dizer que você economizou quando você falava lá no centro de despesa, né, dos lanches. Mas não necessariamente uma economia vira uma poupança. Percebe a diferença? Ela parece sutil, mas ela é super importante. Por quê? A gente só se torna rico quando a gente consegue poupar. Quando essa diferença entre o que entra e o que sai, você reinveste. Você poupa. Você coloca essa diferença de dinheiro trabalhando para você. Então, olha que legal, pessoal. Se você economizar e transformar esta economia em investimento, você necessariamente está se tornando uma pessoa mais rica. Legal, né? Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa live. De coração, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado pela tua companhia, né? Quero novamente convidá-los para estarem comigo nesta quarta-feira, às 20h45 aqui no Reino Imóvel Moeda Forte, porque nós vamos avançar mais um pouquinho naquela questão das posições. Porque muita gente diz que não vai atrás dos seus sonhos, não busca se tornar um investidor imobiliário porque não tem recursos. Então eu te dou uma boa e te dou uma má notícia. A boa notícia é que tem jeito sim, pessoal. A má notícia, bem entre aspas, é que você vai ter que deixar a preguiça de lado, arregaçar as mangas e vir comigo para entender como é que você faz para se tornar um investidor imobiliário, como é que você alcança os seus sonhos sem necessariamente você ter recursos, mas para isso você vai ter que trabalhar. Então, pessoal, não deixem de se inscrever no meu canal do YouTube, também no nosso grupo VIP do Telegram, conteúdo exclusivo para vocês.